Olá, eu sou Alessandra da Silva Ferreira, psicóloga infantil, e estamos aqui com mais um vídeo hoje para trazer informações muito importantes para você. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o transtorno do espectro do autismo, esclarecer o que de fato é essa condição. Então, para começar, a gente tem que falar que o transtorno do espectro do autismo não é uma doença. Quando a gente pensa em doença, a gente logo associa possibilidades de cura. E o autismo não tem cura. O autismo ele é uma condição. A pessoa ela é uma pessoa autista. É o que a pessoa é, né? Então trata-se de uma condição. Trata-se de um transtorno também. Quando a gente fala de um transtorno, é porque aquela sintomatologia, aquela situação, ela vai gerar prejuízos na vida daquela pessoa, na vida daquela criança e também na vida daquela família. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que também significa isso? Isso quer dizer que as características, os sintomas já estão presentes ali na infância. São sintomas precoces, né? Aparece precocemente. Então, isso é uma outra coisa importante para a gente entender. Um outro ponto também que eu ouço muito falar por aí, que já me perguntaram e que é comum a gente ouvir, não só do autismo, como também do TDAH, por exemplo, ou de outros transtornos, será que é uma modinha? A gente está vivendo uma epidemia de diagnósticos? O que é isso? Por que tanto diagnóstico agora? Na verdade, o que acontece é que atualmente a gente tem muito acesso às informações. Por um lado, isso é ótimo, porque os pais, cuidadores, as escolas estão mais atentos a essas características, a esses sintomas, estão conversando sobre isso e alertando, né, aos pais para que busquem aí os profissionais especializados, para que se tenha um diagnóstico quanto antes, para que essa criança possa receber os estímulos adequados o quanto antes. Então o autismo também não é uma modinha. Então ele não é uma modinha, ele não é uma doença, ele é um transtorno do espectro do autismo. Por que espectro? Porque o que acontece é que, sendo uma condição, né, não significa que todas as pessoas que estão dentro do autismo terão as mesmas características. Embora a gente tenha lá os critérios que o DSM propõe para que a gente possa fazer o diagnóstico, existem nuances dentro deste transtorno, né? Existem características diferentes. Eu gosto muito de utilizar a cor azul, que é a cor do autismo, como exemplo, para que possa ficar mais claro. Então, vamos supor, a gente tem vários tons de azul. A gente tem aquele azul que a gente bate o olho e fala, nossa, é azul escuro, é azul claro. Mas a gente vai ter aquele azul que a gente fala, será que é um azul? Será que é um azul que está mais claro? Será que é um azul ali que está me confundindo com cinza? Então, dentro do transtorno do espectro autista, a gente também vai ter essas nuances. E aí é onde o autismo ele é dividido por níveis de suporte exigido para aquela criança. Então, a gente tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Se você quiser que eu explique mais cada nível, é só comentar aqui. Quero, Ale, que você explique os níveis do autismo, que eu posso fazer um vídeo novo sobre isso. Então, hoje a gente também tem visto que muitos adultos, muitos adolescentes estão recebendo aí os seus diagnósticos, né? Porque antigamente a gente não se falava tanto sobre isso, não tinha tanto estudo, né? Não tinha um olhar assim mais criterioso para essa condição. Mas isso não significa que os sintomas só apareceram agora. Por isso que eu quero retomar a minha fala lá do início, de que é muito importante a gente entender
que é um transtorno do neurodesenvolvimento e que os sintomas aparecem de forma precoce. Então, quando esses adultos e esses adolescentes receberam os seus diagnósticos, o profissional que trabalhou ali nesse caso perguntou, investigou a história dessa pessoa. Foi lá na infância buscar as informações de atrasos, de seletividade alimentar, né? Como que essa pessoa se desenvolveu. E aí, todos os critérios junto, todas as características juntas, com esta história da pessoa, é que vai fechar um diagnóstico. Não é que simplesmente apareceu esses sintomas quando estava adolescente ou quando estava adulto. Não, já estava lá em mais ou menos intensidade, porque lembre-se, é um espectro, então são várias nuances e varia também a intensidade dos sintomas. Mas já estavam presentes lá de forma precoce, com meses de vida, no primeiro ano de vida. São sintomas que já estavam ali. Então, para que a gente faça um diagnóstico, né, é muito importante você buscar profissionais atualizados e que estudem sobre o assunto e seja especialista nesse assunto. Nós vamos utilizar os critérios diagnósticos do Manual de Doenças Mentais, né, que é o DSM-5-TR. Então, o manual propõe que tem 2 critérios para que a gente possa fechar o diagnóstico dessa criança, né, ou dessa pessoa com autismo. Temos o critério A e o critério B. Então vamos lá. O critério A do DSM corresponde a déficits persistentes na comunicação, no uso da comunicação, aliás, no uso social da comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Eu vou dar exemplos na prática porque eu acho que vai ficar mais fácil. É aquela criança que não tem um contato visual adequado, que não sustenta o contato visual, aquela criança que não tem qualidade na brincadeira, não apresenta brincadeiras imaginativas, não tem uma sequência nesse brincar de forma natural. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, aquela criança que pega o brinquedo, ela pega, vamos brincar do quê? Vai lá e pega o brinquedo e troca o brinquedo. E só pega, manuseia, tem um interesse ali no brinquedo, mas não desenvolve uma brincadeira. Geralmente são crianças que trocam com muita frequência de brinquedo, né? Mas não brinca, não desenvolve a brincadeira. Ou ali com os pares, né? Com outras crianças na escola, a gente pergunta para a escola, essa criança brinca? Às vezes, quando não tem assim um entendimento maior ou ainda não tem as informações necessárias, a escola responde, sim, a criança brinca. Mas quando você vai observar, aquela criança ela tá só correndo para lá e para cá, ou ela se aproximou de outras crianças, mas não está tendo troca, não está tendo interação. Então, por exemplo, às vezes a criança está ali correndo, tá brincando de pega-pega, mas aquela criança não entendeu que é um pega-pega, que você precisa pegar, que aí tá com você, tem uma troca ali. Geralmente ela tá correndo sem estar brincando de fato, sem estar interagindo de fato com as outras crianças. Então é muito importante a observação desse aspecto, porque a qualidade da brincadeira conta muito também sobre essa interação, essa comunicação social. Crianças que não têm uma iniciativa de conversa, iniciativa de chamar para brincar, ou que não responde aos chamados. Então, quando é uma criança que não é que a criança tem problema auditivo, né? Se a criança tem problema auditivo, aí já é uma outra questão. Mas quando essa criança não responde, não tem nada, não tem um problema auditivo, nada disso, e ela não responde. Você pode chamar pelo nome, você fala, e a criança não responde aos chamados. Então, isso é uma outra coisa importante para olhar. Vamos para o critério B, então. O DSM também propõe, né, como eu disse lá atrás, o critério A e o critério B. E no critério B, ele fala especificamente de comportamentos restritos ou repetitivos, né? O
que é isso? Comportamentos restritos ou repetitivos. Então, aquela criança que quando está brincando, alinha brinquedos ou empilha, fica o tempo todo empilhando os brinquedos, não dá uma funcionalidade ali adequada para aqueles brinquedos, mas empilha ou alinha os brinquedos. Um outro exemplo que acontece bastante são os movimentos ou as falas estereotipadas. Então, um que é bem clássico é o sacudir das mãos, que é o flapping. Ou a ecolalia também é um outro ponto aí para ser observado. Apego demasiado a um determinado objeto, né? Aquela criança que anda sempre com aquele bonequinho ou com aquele objeto e não larga por nada. Ou ainda crianças que têm interesses restritos. O que é isso? Aquela criança que tem um assunto, né, e fica ali naquele assunto, você tenta mudar e ela volta. Eu tinha um caso bem interessante, que era uma criança que sabia tudo sobre estação de trem, né? Você vê que é um assunto incomum para as crianças, mas essa criança sabia tudo sobre estação de trem e sempre queria falar sobre isso. Às vezes é sobre dinossauros, às vezes é sobre planetas, enfim. Mas veja bem, sintoma isolado não fecha diagnóstico. O que eu estou dizendo aqui é que é um conjunto de sintomas para fechar um diagnóstico. Então, é para se observar um conjunto. Na verdade, é observar, se tiver alguma coisa, levar para um profissional especializado para que seja avaliado criteriosamente. Então, o critério B fala especificamente sobre esses comportamentos aí repetitivos, seletividade alimentar, às vezes é aquela criança que come de determinado jeito, tem que separar o arroz assim, o macarrão, ou só come o macarrão, ou só come uma determinada textura, tem que ser pastoso, ou tem que ser mais seco. Então, isso também é uma outra característica aí que chama atenção. Então, gente, repetindo, é um conjunto de sintomas, né, que com maior ou menor intensidade, e aí vão ter as suas nuances. Estou repetindo isso porque às vezes tem aquela criança que fala, né? Às vezes, quantas vezes eu já não ouvi, mas o meu filho conversa, o meu filho fala, né? Então não é autismo. Não. Existem sim as crianças verbais, as crianças que falam, né? E existem as não verbais, que é aquelas que não falam. Na verdade, é o uso inadequado, às vezes é aquela criança que tem uma abordagem também, que você vê que está ali fora, né, do contexto, uma abordagem mais inadequada, enfim, são sutilezas que, por isso que eu bato tanto na tecla de que tem que levar para um profissional especializado, caso, né, você tenha aí alguma dúvida. Então, só para a gente fechar, o diagnóstico é uma análise criteriosa de uma entrevista com os pais muito bem feita, né, a anamnese, com perguntas específicas aí da história daquela criança, do desenvolvimento daquela criança, a observação, né, estruturada da brincadeira, a observação em sessões daquela criança, para que se possa fechar um diagnóstico. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, uma mini aula sobre o autismo. Eu espero que tenha esclarecido aí um pouco mais esse assunto. Se você conhecer alguém que precise receber essas informações, compartilhe esse vídeo. O quanto antes essa criança for olhada, for cuidada, né? Melhor a reabilitação dela, vou usar esse termo, né? Melhor a estimulação dela, melhor ela vai se desenvolvendo, né? Para que ela consiga cada vez mais ter uma vida super possível, porque isso é uma outra pergunta que os pais também me fazem, né? Quando recebem o diagnóstico, mas será que ele vai conseguir ser uma pessoa autônoma? Será que ele vai conseguir ter uma vida aí, né? Possível? Claro que sim, a resposta é sim,
né? Então, mas para isso a gente precisa ter esses conhecimentos, a gente precisa estar atentos, a gente precisa olhar para tudo isso e buscar, né, os profissionais especializados e o melhor tratamento aí para os nossos filhos, certo? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!